Olá, eu sou Lucimeide Cruz. Comigo aqui o professor Edivan da Silva, ele que é contador, economista, professor, palestrante, contador, consultor no Sebrae DF e conselheiro, né, no Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal. Bom dia. Bom, professor Edivan da Silva. Bom dia, Lucineide, como vai? Muito obrigado, muito lisonjeado por essa oportunidade de estar aqui nesse bate-papo fácil com você. Maravilha, eu que agradeço. Aliás, uma coisa, você também tem uma empresa de consultoria, não é isso? Sim, eu sou CEO e proprietário da KNKE Consultoria Empresarial. Ela é especialista, nossa atividade fim é mapear processos, implantar indicadores econômicos financeiros, capacitação empresarial, treinamento de equipe no modelo de gestão, liderança positiva, além de darmos cursos vários em company ou na própria instituição a qual eu sou vinculado. Nossa, que maravilha! Se eu te perguntar, nesse momento, então, que a gente está vivendo essa transformação, né, no cenário, no ambiente de trabalho, o que uma pessoa pode fazer para melhorar o seu autodesenvolvimento? Olha, Lucineide, essa pergunta é bastante interessante, porque nesse atual momento de distanciamento social, confinamento, isolamento, eu tenho observado dentro das consultorias que muitas empresas, e atrás de uma empresa tem sempre uma pessoa. Sim. Então, as pessoas estão muito voltadas a se capacitarem para darem resultados para as organizações ou para si próprio, como conhecendo novas tecnologias, novas ferramentas, investiram em webcam, microfone, computadores, smartphones, mas isso está voltado para a capacitação profissional. Sobre o autodesenvolvimento, eu ainda percebo que ainda está um pouco atrás em relação à capacitação profissional e empresarial. O autodesenvolvimento implica exatamente esse momento como nós estamos agora. Sabermos falar em frente a uma câmera, saber que não tem ninguém presencialmente, mas nós estamos sendo vistos, que as redes sociais, elas são um cartão de visita, um cartão de apresentação das pessoas, que o cumprimento de horário, o preparo, tem tudo correlacionado com o autodesenvolvimento. Olha só um exemplo. Numa entrevista de emprego, no modelo presencial, o entrevistado ele tem algumas preocupações. Saber qual é o melhor trânsito, o melhor tráfego, chegar antes do horário previsto, colocar uma roupa adequada para a entrevista, cuidar da imagem, cabelo, maquiagem, uma série de fatores. O que eu tenho observado é que no autodesenvolvimento, eu participei de uma empresa agora, em liderança, que estava fazendo um processo de contratação, e as pessoas ainda estão em casa esquecendo que só mudou o local. A performance tem que ser a mesma. Então, no modelo presencial existe aquela preocupação de saber o trânsito, sair antes, tudo. Em casa ainda, as pessoas ainda não estão preparando o computador antes do horário, não estão colocando a melhor roupa antes do horário, não estão testando se o computador está com bateria, com rede de energia, se a internet está boa. Isso tem tudo a ver com o autodesenvolvimento. E uma outra preocupação é que numa entrevista presencial, dentro desse modelo, é impossível uma pessoa estar em uma entrevista, no caso, entrevistado, querendo se ver no espelho. E hoje, nessa nossa situação que nós estamos aqui, o que eu tenho observado é que nesse modelo telepresencial ou pelo computador, as pessoas estão mais se preocupadas em se verem se estão bem olhando para o canto da câmera do que olhar para si, do que olhar para frente, porque o entrevistador é ele que precisa te ver e não você se ver. Então, o autodesenvolvimento, além desse preparo, tem também com equilíbrio emocional, inteligência emocional, saber que ao acordar é importante arrumar a cama, tirar o pijama, colocar uma outra roupa, até para o cérebro entender que você está iniciando uma rotina dinâmica como no modelo presencial fosse. Isso tudo é questão funcional.
as empresas, os colaboradores, não importa se tem cargo de liderança ou não, mas que podem ser gestores, até porque o gestor não é um cargo que se dá, gestor é uma conquista. Existem infinitos líderes gestores que não têm o título, o cargo de chefia ou a função de supervisor, mas ele é um líder, ele é um gestor por essência. Então, no autodesenvolvimento, tem muita gente muito boa em excelentes aplicativos, em excelentes ferramentas, mas não estão ainda deixando a desejar em sua performance, no seu modo de agir, no seu modo de ser. Nessa questão do autodesenvolvimento ainda, Lucineide, tem muita gente aí chorando, reclamando da situação. E tem gente ganhando dinheiro vendendo lenço, para esses que estão chorando. Tem gente que está reclamando dos ventos, que a maré não está boa, mas tem gente aprendendo a soltar pipa e se divertir com os filhos, aproveitando o vento ou mudando a vela do barco para navegar em outros mares. Então, o autodesenvolvimento é o quê? Fazer dessa suposta crise ou hipotética crise uma grande oportunidade de se autodesenvolver para melhorar a sua performance, isso tudo com inteligência emocional. É conseguir se entender, né? Conheça-te a ti mesmo. E Exatamente, conhece-te a ti mesmo. E aí, quando você vê hoje, né, nessa transformação, você falou muito dessa questão do mercado de trabalho também, né? Qual é a importância para uma pessoa hoje, por exemplo, ela está acompanhando os jornais, ela está visualizando o que são, a ficar atento às mudanças dentro da própria organização. Você falou de capacitação, né? Por que as pessoas devem investir em capacitação? Na medida que estamos vendo que o mundo está caminhando nesse novo normal que nós chamamos, tem muita gente desejando que a situação volte à normalidade, não vai voltar. O novo normal é esse. Se nós formos olhar as gerações, teve geração nossa de avô, talvez, que estudou por correspondência. Depois veio uma outra geração que aprendeu alguns estudos naquele telecurso segundo grau, telecurso 2000. Eu estou falando da geração Coca-Cola, né? Aí tem a geração Pichula, por exemplo, que já começou a estudar ensino EAD, ensino à distância, fazer reuniões por videoconferências, veio a inovação desses hologramas. E agora, esse novo normal é isso. É um trabalho híbrido, um ensino híbrido, um aprendizado híbrido, modelo de se trabalhar em casa, de fazer reuniões sem estar necessariamente presente naquele local, é o que nós chamamos de global localização. A globalização é você estar conectado com o mundo. A global localização é você estar em todos os locais do mundo. Hoje, um grande executivo de uma empresa qualquer, não importa se é brasileira ou de qualquer outro país, ele faz uma reunião sem necessariamente estar naquele país. Então, hoje, esses colaboradores que precisam, e eu sugiro essa capacitação, é justamente isso. Entender o que o seu líder está falando, independentemente de onde ele esteja. Ele, ao mesmo tempo, falar com os seus líderes, também com os seus subordinados, com os seus pares, independentemente de onde ele esteja. E entender que esse novo normal não vai voltar. É a situação que tende, inclusive, a se melhorar. Existe hoje, está muito intrínseco nessa capacitação empresarial, o que nós chamamos que alguns estão sofrendo, Lucineide, da síndrome do retrovisor. Quando você está em casa, num ambiente bem mais familiar, geralmente você está discutindo algumas coisas, conversando e sempre tem uma rusga, porque está lembrando coisas do passado, coisas do ontem. Mas quando você está na estrada, na viagem, você olha pouquíssimo para o retrovisor, você dirige olhando para frente. Então, tem muita gente que ainda está se comportando como se estivesse em casa ou naquele ambiente presencial, de um ambiente profissional, e está deixando de perceber que está em uma viagem, tem que acelerar um pouco mais, olhar para frente, de vez em quando olha para o retrovisor, mas não dirigir somente olhando para o retrovisor. Se estiver dirigindo nessa viagem olhando só para o retrovisor, vai começar a brigar, vai começar a ter rusga, e aí é um problema.
porque nessa capacitação empresarial ele não tem com quem brigar. Ele está no mesmo ambiente, distanciamento social, isolamento. Aí acaba que briga consigo e não consegue se desenvolver e nem se capacitar. Então, hoje nós temos infinitas ferramentas aí gratuitas, pela internet, pela própria televisão, uma infinidade de lives que trazem um volume enorme de informações. E aí, na capacitação empresarial, o que eu tenho percebido, Lucinete, é que alguns ainda confundem alguns conceitos de investimento, de perda, de gasto, de despesa, de custo. Alguns falam, eu não vou perder meu tempo, eu não vou ter essa despesa, eu não vou gastar meu precioso tempo. Isso não é gastar, não é perder, não é ter despesa. Isso é investir. Uma informação mínima que seja, se ela for bem absorvida, esse que está bem preocupado com essa capacitação empresarial, ele vai pegar aquele start e transformar em uma grande oportunidade. Olha que maravilha. Conselhos bárbaros. Obrigado. Me diz, como é que um empresário, como é que está isso no mundo empresarial? Olha só, o mundo empresarial tem duas situações. O empresário, ele também está se capacitando, mas também está dando condições para os seus colaboradores se capacitarem. Porém, há empresários que também não estão se capacitando e não está dando condições para seus colaboradores se capacitarem, e aí virou um eu, tá? O que significa essa situação do empresário? Quando o empresário, o empregador, o empreendedor contrata um funcionário ou um colaborador, pressupõe, e precisa estar bem internalizado, que só vai contratar para fazer aquilo que eu não sei. Se for para fazer aquilo que eu sei, eu não preciso contratar. Então, imagine uma empresa que tem 5, 10, 15, 20 ou 200 funcionários. Aquele colaborador, independentemente da atribuição dele, da função, ele faz aquilo que o seu líder, o seu gestor, o empresário, que é a questão, não sabe. Então, à medida que eu contrato alguém para fazer aquilo que eu não sei, eu preciso confiar. Eu preciso, inclusive, orientar para dizer como eu quero e a melhor forma que eu quero. Não necessariamente que eu tenha que fazer. Então, os empresários hoje, eles estão muito focados nisso. Olhando para o mercado, quem sabe fazer aquilo que eu não sei ou que possa fazer melhor do que eu, mas que me dê resultados. Então, hoje, quando eu acabei de falar aí na entrevista, eu estou com uma demanda, parece mentira, mas ao contrário do que está se falando, o número de emprego está aumentando bastante. Não está aumentando o número de desemprego. A questão é que o número de emprego está aumentando para quem tem essa qualificação, para quem está capacitado, para quem já entendeu essa nova filosofia desse novo normal. A nova dinâmica, né? Essa nova dinâmica, esse novo modelo, né? Então, esse empresário que hoje enxergou isso, e tem muitos aí que enxergaram isso, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp, de Telegram e outras ferramentas, que diariamente tem lá pedindo indicação de colaborador para aquela função, treinar, gente que saiba treinar a equipe, que saiba falar em público, que saiba fazer isso que nós estamos fazendo. Você, por exemplo, Lucineide, imagina você treinar uma equipe sem estar ali ao lado, você treinar à distância e esperar esses resultados. Hoje o empresário, ele tem o perfil, ele sabe ganhar dinheiro, ele conhece do negócio dele, mas nessa nova dinâmica, usando a tua palavra, ele precisa de alguém que o faça, tá? Então, esse empresário, ele está com a mente bem aberta para isso, sim. E aí, essas competências mudam, né? Então, pode até ser que, por exemplo, uma pessoa que era muito boa ali no dia a dia, né, com as pessoas fisicamente, não seja, né, não esteja agora tão bem. Né? Por exemplo, você está falando, uma pessoa que treinava, então, uma equipe fisicamente, ia lá, conversava, abraçava, né, tinha ali. E a hora que veio para esse novo modelo, não conseguiu se adaptar. Tem isso também? Tem bastante isso, ou seja, são aqueles que a gente fala que tem o vício, que não quis sair da zona de conforto.
Eu milito na área de consultoria, eu também sou professor universitário em nível de graduação e pós-graduação, e dentro dos meus pares, tem alguns aqueles professores de quadro mesmo, que adoravam escrever. Eles hoje estão com dificuldade de mercado, tá? É claro que estão empregados, mas essa situação que vai continuar, eu acredito, se esses professores não se adaptarem a essa nova realidade, a essa nova dinâmica, eles com certeza estarão fora do mercado. Mas aí virá uma outra turma que já nasceu nessa nova dinâmica, que vai tomar esse espaço, tá? O que acontece, Lucineide, é que esse desejo, essa capacitação, não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Ninguém motiva ninguém. Você pode dar as ferramentas, as condições para alguém querer se motivar, mas se ela não quiser, ela não se motiva. A motivação é de dentro para fora. Você pode levar uma pessoa para um show de rock, aquela barulheira doida. Se a pessoa quiser ficar lá quietinha, sentada e achar o som sem graça, ela vai ficar. Enquanto outros vão se divertir. Tem aqueles que têm um humor fácil, sorriem de qualquer piada, e tem aqueles que não veem a menor graça. Ou seja, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Pois é, você está falando aí a questão do professor, né? Esse de quadro, por exemplo. Eu imagino que daqui para frente as competências, né? Ou seja, num processo seletivo para professor, serão cobrados, né, novas questões que não eram cobradas antes. Então, este, por exemplo, que ainda está empregado, né, mas que não se adapta bem à tecnologia, para ele conseguir né, um novo trabalho, né, uma nova recolocação enquanto professor, se ele não tiver essas capacitações, vai ficar complicado, não vai? Fica bastante complicado. Inclusive, algumas instituições já vinham trabalhando, meio que prevendo essa situação, e já não trabalhando tanto com prova avaliativa, com método de avaliação com testes, provas escritas, e sim trabalhando com mapas conceituais, mapas mentais, seminários. O aluno, no caso, discente, se expor mais para ter uma nova avaliação. E alguns professores ainda não aceitavam e não sabiam avaliar desse jeito. Como eu vou avaliar um seminário? Como eu vou avaliar através de um mapa mental ou um mapa conceitual? Tá? Então, esses professores que enxergaram isso, se adaptaram, hoje eles estão aí voando em céu de brigadeiro, porque eles conseguem observar o estudante através de uma câmera, o comportamento, se ele está olhando para cima, para baixo, em um seminário, quem contribuiu, quem não contribuiu, tá? Então, esses professores que ainda estão no modelo antigo, tá? Que alguns sofrem da síndrome de Gabriela, né? Daquela lá, eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim. Eles terão problema, com certeza terão problema. E eu queria aproveitar a sua larga experiência aí como consultor, que também é consultor do Sebrae, e perguntar, né, como é que uma empresa, como é que o empresário hoje que está ouvindo a gente, ele fala assim, como é que eu posso ficar atento aos gargalos? Como é que eu posso, será que tem alguma coisa que eu não estou conseguindo perceber? Como que eu analiso a minha empresa frente a esse momento, né? Porque ele poderia até saber como fazia anteriormente, né? Mas aí muda. Então, como é que ele pode falar assim, olha, não, estou indo bem, né? Ou o que ele pode fazer para poder identificar os seus gargalos, né? O gargalo, na verdade, né, é aquilo que atrapalha ou que influencia negativamente um fluxo normal de um processo de trabalho. Então, lá atrás, se esse empresário ele já tinha planejado os seus objetivos, quais eram os resultados desejados, se ele planejou isso, ele está pontuando e sabendo em que nível de evolução ele está. Um exemplo bem simples. Se ele imaginou crescer, para facilitar o entendimento através de números, tá, Lucineide? Se ele imaginou crescer no ano de 2020 12%, tá? Então era normal que a cada mês ele crescesse 1%. Então nós estamos já no mês 9, terminou o mês 8. Ele avalia, se não cresceu 8%, ele está tendo um gargalo.
Tem Tá? alguma coisa acontecendo. Uma outra situação, se ele criou um volume de vendas, imaginou crescer 30%, se ele imaginou reduzir custos, quaisquer coisas, e isso não está acontecendo, seguramente ele tem um gargalo, ou seja, existe algo que está atrapalhando o fluxo normal de um processo de trabalho. Que Aí vai você pode falar, mas aparecer, que vai Edivan, aparecer nos números, né? Os números vão estar ali mostrando para ele o que está acontecendo. sim, mas aí você pode falar assim, mas Edivan, o Brasil não cresceu, o mundo não cresceu, as empresas não cresceram, então não vai ser essa empresa isoladamente que vai avaliar os gargalos por isso. Claro, o Brasil, por exemplo, teve uma retração aí, o PIB, que era uma expectativa de 2,5, vai ficar em zero. Outros países também. Então, se ele imaginou antes da pandemia um crescimento de 12%, que reavaliasse para, olha, o mundo não vai crescer isso, então não sou eu que vou estar diferente, eu estou dentro da curva normal. Então talvez eu cresça 4%. A mesma coisa. Divide esses 4 por 12 e veja se está conseguindo crescer nesse momento. E o empresário também ele tem uma outra ferramenta que ele consegue avaliar. Tá? Uma vez que com o distanciamento, o isolamento, muitas das atividades estão acontecendo em casa, fora do ambiente de trabalho, agora que algumas estão voltando. Ele com certeza teve redução de custos. Sem funcionário na empresa, ele não gastou tanta energia, não gastou tanta água, tanto copo descartável, não houve tanto desgaste, utilização de material de limpeza e higiene. Então, a mesma forma que ele tinha uma projeção de despesa e custo, com certeza ele reviu e a projeção de despesa e custo caiu. Da mesma forma que caiu a despesa e custo, caiu a receita. Ou seja, dá quase que um equilíbrio para ele saber se continua dentro daquela curva ascendente de crescimento. Se não estiver nisso, tem um gargalo aí que ele precisa identificar. E como identifica esse gargalo? Mapeando processos. Mapear processos é o quê? Fazer exatamente desenho, né? Onde inicia, onde permeia, onde inicia uma atividade. Você, por exemplo, Lucineide, e eu, se nós formos fazer uma compra de supermercado, se nós formos ao local de trabalho em alguns momentos que precisamos estar lá presencialmente, nós precisamos mapear o processo. Que hora eu vou acordar, que hora eu vou lanchar, qual o trânsito eu vou pegar, qual o trecho, para eu saber que eu consigo chegar lá no horário. Isso é mapear um processo. A mesma forma a empresa. Onde comprou, onde alocou, quem comprou, quando entregou, quanto tempo está levando para entregar um processo, quanto tempo leva um modelo de atendimento, quanto tempo leva para fazer uma venda à vista em relação a uma venda a prazo. É claro que a venda a prazo ela tem um tempo menor, a venda à vista precisa de um tempo maior para convencimento, até porque a venda à vista o dinheiro entra na hora, venda a prazo já entra depois. Então, mapear processos é saber onde preciso melhorar. Tá? Tem uma empresa que eu fiz uma consultoria, um caso aqui, Lucinete, bastante interessante, que ela fez uma pesquisa interna de satisfação e ouviu todos os colaboradores para saber onde melhorar. Aí os colaboradores falaram todas as percepções e a empresa implantou aquilo. O resultado não melhorou em nada. Nossa. Alguém sugeriu que ela deveria ouvir, sabe quem? O cliente. Aí o cliente falou exatamente isso. O bom daqui é o estacionamento. Se ele fosse mais seguro e mais iluminado à noite, seria a melhor coisa. Ou seja, investiu muito dentro e esqueceu de olhar lá fora. Que talvez nem tivesse despesa, era só fazer uma parceria com o governo. Então a empresa ela estava numa localização excelente, um espaço ótimo, mas os clientes tinham uma certa insegurança no estacionamento. Percebe que mapear o processo é importantíssimo? E tem que ter uma visão ampla, né? Dos fatores que estão ali dentro, que interferem no negócio, né? E aí, ticando ali, falando assim, não, peraí, vamos ver como é que está isso, como é que está aquilo. Exato, ticando mesmo. Por isso que eu falei, é desenhar, é na caneta. Mapear processo é na caneta. Gente, isso é ótimo, né? E tem que essa amplitude de olhar, né? E tem algumas ferramentas além da caneta que pode ser utilizada. Tem uma infinidade.
Nós temos uma das mais conhecidas, que é muito aplicada, que é a própria matriz SWOT, que é uma matriz que mede as forças e as fraquezas, tudo dentro da organização. Ao mesmo tempo, ela mede as oportunidades e as ameaças que está fora da organização. Ela abre o SWOT, olhar, né? traduzindo para o bom português, é a matriz FOFA. Força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Né? Por exemplo, nessa situação de pandemia, isso é fora da organização, fator incontrolável. Alguns viram como uma ameaça, outros transformaram a ameaça em oportunidade. Olha o tanto de álcool em gel, máscara Propé e outros material de limpeza e outros que tem muita gente ganhando muito dinheiro, porque eles viram na ameaça uma grande oportunidade. Aquela história que eu te falei, tem muita gente chorando e outros vendendo lenço e ganhando dinheiro. Essa é a matriz SWOT, um exemplo. Mas tem também a matriz de Eisenhower, é uma matriz que ela avalia o que é urgente e o que é prioridade, tá? Nem tudo que é urgente é prioritário, nem tudo que é prioritário é urgente. Nós temos a matriz de Scrum, que é para tratar de uma gestão ágil e fácil, tá? Nós temos uma matriz chamada EMARV, que é para tratar de quais são os objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e verificáveis. Temos também a matriz BCG, que é do Boston Consult Group, que é uma matriz que vê quais são aqueles produtos que são mais rentáveis, aqueles menos rentáveis, aqueles que, mesmo que sejam deficitários, precisam. Um exemplo, imagina um salão de beleza. Ele precisa, com certeza, ter uma BCG, porque lá no salão de beleza faz a unha, faz o corte de cabelo, faz tintura, faz tratamento, massagem e não sei o quê. Seguramente, a unha pode ser a menos rentável, tá? Por outro lado, sem a unha, talvez Não chama para o outro. as clientes não façam as outras coisas. Em um hospital, ele precisa da consulta. Mas a consulta não é rentável. Sim, mas precisa. Sem a consulta não tem exame e não tem cirurgia. Então ele precisa saber exatamente quais são aqueles produtos menos rentáveis, porém necessários, aqueles mais rentáveis, porém o fluxo é menor, a demanda é menor, mas de repente uma cirurgia em um hospital, uma cirurgia só, pode ser que ela pague 200 ou 300 consultas. Mas sem a consulta não gera o outro. Então, essa é a matriz BCG. Tem a matriz BSC, que é do Balance Scorecard, que trata indicadores de desempenho por área, por pessoa, por equipe, por departamento, até que todos alcancem o resultado macro. Imagina uma grande empresa que ela fala assim, eu vou reduzir meus custos em 30%. Em tese, essa ação deve ser da área financeira, reduzir custos. Mas no BSC você fala assim, para eu reduzir custos, eu preciso convencer você, Lucineide, quando você sair, desligar o ar-condicionado sem ter ninguém na sala. Senão o resultado não aparece. Eu preciso convencer você, funcionário, não importa lá, não esquecer a torneira da pia aberta. Ou seja, quando todos se envolvem, o resultado aparece. Isso está lá na BSC. E tem uma infinidade de ferramentas aí que a gente consegue tratar e trabalhar. Ou seja, né, a pessoa que quer ser empresário tem que estudar, né? Ele tem que fazer um plano de negócios, né? Tem que analisar, né, ponderar se aquilo ali realmente é uma oportunidade de negócio. E aí depois, e aí não para por aí, né? Ele tem que continuar estudando depois que ele está. Ele está sempre. Você sabe, você me lembrou, o primeiro lugar onde eu trabalhei foi na Clínica Pacini de Oftalmologia. Eu queria trabalhar, e aí eu, na época, enfiei tudo até currículo debaixo do braço, e ia batendo de porta em porta, entregando currículo, até conseguir trabalhar, até conseguir minha vaga. Consegui lá. E lá eu aprendi muito, né? Passei por diversos setores, mas uma das coisas mais importantes, o doutor Pacini, na época, ele já era referência, já tinha a clínica dele, era filho, né? O pai dele tinha sido ministro. E aí, mas o que ele fazia? Toda quarta-feira, ele juntava toda a equipe e eles iam estudar. Ele montou ali na clínica, né? Ele tem um auditóriozinho,
que é justamente onde o pessoal sentava, era uma sala de aula, na verdade, e eles iam estudar toda semana. E aí depois eu mudei de Brasília, quando eu voltei, eu fui lá me consultar novamente, aí eu consultei com ele, conversei, falei assim, isso passou já uns 20 anos depois. Eu falei, doutor Pacífico, o senhor não vai lembrar de mim, não. Eu falei assim, não, eu lembro do seu rosto, não lembro, mas não lembro do seu nome. Eu falei para ele, olha, uma das coisas para mim, que eu aprendi muito com o senhor, foi o quanto o senhor era humilde em entender que o conhecimento, ele é contínuo, né? E toda semana o senhor estudava. Ele virou para e falou assim, né? Minha filha, eu continuo fazendo isso. Só que não é às quartas-feiras, agora é dia de quinta. A única coisa que mudou. Ou seja, né, ele que já tinha clínica, já tinha, né, um bom nome, já vinha de uma família com muito dinheiro, nada disso fez com que ele se acomodasse. Né? Ele virou e falou assim, não, para eu continuar, eu preciso semanalmente, né, estar acompanhando, vendo, né, casos desenvolvendo. Então, não é à toa, ele foi um dos primeiros que trouxe laser para Brasília, por exemplo, né, acho que para o Brasil. Então, na época lá, veio um especialista da França para poder ensinar ao pessoal como é que faria, como é que fazia um novo método de cirurgia. Então, eu acho isso lindo, né? Eu acho que o empresário, ele tem que ter, por mais que ele esteja muito tempo no mercado, né? Mas isso aqui eu sei, eu estou aqui há tanto tempo, né? Ele tem que ter essa humildade, né? Frente ao conhecimento, frente ao desconhecido, né? Frente ao que ele deixou ainda, frente ao que ele não sabe ainda, né? É isso, Edivan. Exatamente. Olha só, o Jeff Bezos, que é o presidente da Amazon, ele faz uma reunião de diretoria toda semana. E não é um dia pré-estabelecido. E na reunião, tem lá seus 13 diretores, além dele, e sempre tem uma cadeira vazia que fica trocando de posição. Então, ele pergunta para o diretor financeiro, o diretor administrativo, o diretor de marketing, o diretor comercial, de recursos humanos, de planejamento, de produção, todos os diretores, quais são os projetos, os objetivos e as metas da semana. E aí ele olha para aquela cadeira vazia, que ora está do lado esquerdo, ora do lado direito, ora na frente, ora mais próximo. Ele pergunta, e você, o que espera? E todos olham. Aquela cadeira vazia, ele trata como se fosse um cliente. Ou seja, ele primeiro ouve todos os diretores e depois ele pergunta para a cadeira vazia, para, hipoteticamente, todos os outros respondem para saber se o que o diretor de produção falou, se vai conseguir conquistar aquele cliente, se o diretor comercial falou, se aquele cliente vai se sentir tocado. Ou seja, é importante a empatia sempre se colocar no lugar do outro. Nessa situação, Lucineide, o que eu tenho observado, tomando o exemplo aí que você falou da clínica Pacini de oftalmologia, que você falou aí do LASIK, né? A cirurgia laser assistance in situ keratomileusis, que era para corrigir a miopia, astigmatismo, hipermetropia, qualquer coisa do tipo. Eu tenho observado aí, quando eu falei em capacitação empresarial, aí eu tenho um amigo que graduado, especialista em atividades físicas de alta performance e tudo, e montou uma academia. Eu falei, você vai contratar um gestor, um administrador? Ele, não preciso. Eu falei, você estudou administração? Não. Aí ele falou, também não tenho dinheiro para contratar um administrador, Edivan, alguém. Eu falei, faz parceria. O mundo hoje é de parceria. De repentemente, você contrata alguém e dá um tratamento de personal para ele, qualquer coisa do tipo, ou para alguns das famílias, e você vai ter um administrador aqui. Aí, por que eu falei da oftalmologia, que é da área médica? Eu vejo muitos médicos, outros profissionais de qualquer outro segmento, psicólogos, que resolvem sair da faculdade, estudam, se especializam e querem empreender, tá? Mas ele é ótimo em medicina, o outro é ótimo em atividade física. Caso contrário, não haveria necessidade de estudar administração. O administrador, o gestor, o consultor, para mapear o processo, para melhorar aquilo, talvez o médico ou o profissional de educação física entenda que é uma despesa,
mas não é. É um investimento, porque o resultado vem a médio e longo prazo, porque sabe mapear esse processo, sabe projetar, planejar. Então, é importante hoje, nesse momento de pandemia, de crise, desse novo normal, as parcerias. As parcerias hoje são interessantíssimas. Como eu te falei de hospital, de repente eu sou um médico, eu sou clínico, eu sei fazer consulta, eu não sou cirurgião, mas eu tenho um volume de consulta tão grande que eu posso ter uma parceria com um grande hospital e ele enxugar o consultório dele com paciente que ele não precisa de paciente de consulta. Eu encaminho os meus pacientes cirúrgicos para ele e ele me dá um repasse. Ele diminui a estrutura dele, precisa lá talvez de um grande centro cirúrgico, não precisa de uma estrutura obesa ou opulenta, cheia de funcionários para atender paciente com consulta, porque talvez esse seja o meu foco. E eu não tenho grana, nem estrutura, nem me especializei para ser um grande cirurgião, mas eu tenho pacientes que eu posso indicar ou encaminhar para esse grande cirurgião, e aí eu também acompanhei a história do Grupo Pacini, tá? E vi que eles foram se especializando em muitas áreas, ou seja, conseguiu ter essa visão preditiva, futurista, como você falou, sempre na vanguarda do entendimento, e conseguiu investir. Chegou um momento que alguns só eram cirurgiões, outros só de catarata, outros só da retina, outros só do glaucoma, e tinha toda uma parte clínica lá, e ainda tem hoje, que eu saiba, que não opera, mas que são aquela massa produtiva da porta de entrada para os outros procedimentos mais rentáveis. Edivan, olha, é uma delícia conversar contigo, né? Olha, assim, já fica um convite para um outro bate-papo, né? Olha, muito obrigada por compartilhar com a gente o seu conhecimento, né? É uma honra poder te ouvir, né? Olhar, assim, entender, para ponderar as questões que você coloca, né? Muito obrigada por estar com a gente aqui, viu? E Eu que te aguardo agradeço. você numa próxima oportunidade, que aí já vi que tem muita coisa para a gente conversar. É só convidar, estou à disposição. Quem nos assiste, se quiser nos seguir aí em nossas redes sociais também. Pode falar Obrigado. quais são Oi? suas redes sociais. No meu Instagram é @KNKE Consultoria. KNKE, inclusive as iniciais dos nomes dos meus filhos. Kalena, Nicolas, Caleb e eu, Edivan. @KNKE Consultoria. No Facebook a mesma coisa. LinkedIn é Professor Edivan da Silva. No YouTube tem um canal também, é KNKE Consultoria. A exceção do LinkedIn, o restante é tudo KNKE Consultoria. Tá? E aí as pessoas podem procurar para essas consultorias, né? Pessoa tanto física, né, para poder entender, pode bater um papo contigo, quanto jurídica, né? Tanto Pode ir física, lá para inclusive eu faço mentoria desde a construção de um currículo até melhorar a performance para a empresa também, para ter os seus resultados mais facilmente alcançados. Ok, Edivan, muito obrigada. KNKE, aí, vamos embora esperar aí que todo mundo entre, acesse, né? Porque, olha, é fantástico estar contigo, viu? Obrigada. Obrigado. Forte Um abraço. abraço. Tchau, tchau.